Vamos massagear o ego da Nete. Ela precisa, querida. Ela cuida do ego de todos. Ô, Cíntia, tu podia abrir. A porta já tá abrindo. Já tá abrindo. Gente, vocês têm que cuidar com esse negócio de vocês podiam abrir. Tem que cuidar com isso aí. Cuidado, ó. Já começou agora a segunda chance, a Nete vai lá. Peraí, deixa eu me concentrar. Isso vai ficar muito bom. Aqui, ó. 1, 2, 3, valeu! Então, nessa alegria, vamos começar mais um podcast. Pensa numa estratégia para criar suspense, né, Cíntia? Não, eu acho que foi, como ela vai falar de um assunto, faltou ela ter, né? Vocês estavam tão atentas, e eu olhei para vocês, eu pensei, vou falar o nome delas ou vou falar o tema? Óbvio. Eu achei que, como o tema é falta de memória, eu achei que tinha perdido a memória. Ela achou que estava dramatizando. A era da amnésia digital, a gente viu assim, né? Amnésia digital, né? Vocês escutaram falar daquele novo termo que se chama brain rot? Que é cérebro derrete. Cérebro apodrecido, o apodrecimento do cérebro, né? Que foi a palavra mais usada, né, no ano passado, mais pesquisada no ano passado, né, porque se refere realmente à diminuição da massa cinzenta por causa do excessivo uso desses aparelhos, não é do excessivo somente, mas o tipo de conteúdo, né? Nós vamos conversar um pouquinho entre nós aqui sobre isso. E aí, nesse podcast, é permitido esquecer o que ia falar, né? Sim, claro. Mas não o nome da coleguinha. Ah, tá, tá bom. Com a Luciana, então, vou apresentar a Luciana. Para quem não sabe, a Luciana é a famosa jornalista da Rádio Popular. Experiente, eu conheci ela escutando ela no rádio, aí eu pensava, nossa, eu quero conhecer essa mulher, eu acho ela tão interessante, sabia? Nunca te falei isso. Olha, que bonito, nossa, é verdade. Pensar que agora eu tô aqui, memória. Olha que lisonjeada que eu tô. Eu já tô pensando agora como é que eu vou caprichar na próxima. Pronto, apresenta. Pronto. Cíntia. A Cíntia foi muito semelhante, assim, a Cíntia com esse sorriso dela, esse carisma. Ela não precisa dizer que ela gosta de gente, né? Não. A Cíntia respira gente, respira conexão. E isso que contagiou a gente, né? Isso que fez ela estar aqui. Ela sabe trabalhar com gente. Essa é a coisa bonita dela. Eu tenho essa impressão. Ai, que bom. E eu tô aqui do lado da Cláudia, que a Cláudia, assim, tem... Isso aqui que ela me inspira tanto, que ela tem um jeito sapeca de ser. Ela é. E daí isso, sabe, assim, me dá, assim, parece sempre essa coisa, assim, dessa... esse lado jovial da vida. Não tem sobre ser novo, mas é jovial, essa coisa é o que tu me passa, assim. E eu confesso que quando a gente começou o podcast, eu ficava sempre pensando assim, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai interagir? E a gente interage tão bem, é tão gostoso isso, é tão maravilhoso, assim, poder contar. Bancária, jornalista, mãe, jogadora de vôlei, estudiosa, artista e eu acredito que a gente ainda vai ver algum stand-up da Cláudia. Eu tenho provocou. Vamos fazer junto? Eu acho que vem, né? Acho que vai ter alguma coisa assim. Gente, sapeca tá aí. Agora, a partir de agora, quando eles perguntam quem é a Cláudia? Sapeca. Vai ser a palavra inicial. Obrigada, Cíntia, claro. por achar a palavra mais adequada, eu acho. Porque eu ainda ia usar a criação na quinta série. Não, mas não é quinta série, é sapeca. Né? Que ótimo. E a Nete, que iniciou tão lindamente, porque ela tem uma capacidade de usar as palavras certas e ela coloca eu não sei se vocês em casa também escutam, mas assim, parece que tem açúcar. As palavras são adocicadas. Eu acho o máximo quem tem essa capacidade de falar coisas, mesmo que sejam sérias, tensas, com essa doçura. Sabe? Porque se eu falar uma coisa doce, eu vou falar assim, desse meu jeito, sapeca, entendeu? Mas, Cláudia, tá permitido ouvir o podcast que não seja em casa, né?
Tá permitido. Pode ser no carro, inclusive. E a minha fala é mais com umas pimentinhas dentro. E a da Nete é... Me inspiro na Cláudia. perfeito. Eu entro aqui na sala de podcast e eu começo a ficar irônica. Cada uma Por com isso o que seu agora quê, Tu né? entendeu o Cada stand-up uma agora que ela com disse podemos isso fazer aí, junto? tá? Tu entendeu? É Tu mesmo. entendeu? Vai funcionar. E é bom que daí já tem uma para Esse é um relações ensaio. humanas e outra para acalmar os ânimos. Né? Esse é um ensaio, então. Esse Mas quarteto tudo é bom isso- assim. Para mostrar que nós podemos falar coisas e pensar e lembrar de cada uma de nós usando a nossa memória, essa que está no cérebro, que veio conosco, nasceu e nos desenvolvemos. Não precisamos procurar nada no Google e no celular. Nem no chat. Esse hábito é uma das coisas que tem atrapalhado a memória, né, Nete? O hábito de... Ai, onde é tal lugar? Como que é tal coisa? O que mesmo significa tal palavra? Usar zero da sua memória, da sua capacidade para rapidamente procurar. Ah, eu vou procurar no Google. Hoje no carro, nós indo trabalhar, teve 3 momentos assim, deixa eu procurar no Google, minha colega fez. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Não tinha problema nenhum ela procurar. E provavelmente ela não sabia a informação mesmo. Mas entende como a gente pegou isso como uma bengala? O problema vai ser quando tu estiver querendo te lembrar que roupa tu usou na quinta passada e for lá pra rede social pra olhar a foto, né? Não seria isso? Eu não tenho uma das capacidade, coisas, de, eu não tenho de capacidade de me armazenar e lembrar de guardar. coisas que eu vivi, que são do meu conhecimento, porque a tecnologia tem, eu não preciso lembrar. Eu acho que ainda muito pouco estamos relacionando o déficit de atenção, a ansiedade, né, hiperatividade, ansiedade, né, junto com o déficit de atenção, mas é isso que está sendo pesquisado, que uma das razões é devido ao uso excessivo de telas e a rolagem, né, porque a gente não foca mais. Então, déficit de atenção, porque na verdade a gente não tem mais o tempo de guardar e de fixar conteúdo. A gente esquece, e a gente vai procurar de novo. Por isso que está se falando em diminuição do cérebro mesmo. Ai, eu lembro Falta que eu de vi alguma exercício. coisa sobre isso. Vai lá de novo. Aí já E daí no dia esqueceu. seguinte eu lembro... Não, o que mais acontece, gente, é ridículo, mas o que Sim. mais acontece é eu querer olhar a hora e eu olhar várias outras coisas no celular e botar pro lado. E a hora. Não olhei a hora. Tá, e pra que tu usa relógio, Por Cláudia? isso eu uso o relógio Ah, tá. agora, pra olhar a hora aqui, faço 2 treinos, daí um tu que é não olhar precisa. que ele não é digital, então fazer um treinozinho de lembrar como é que se olha a hora com o ponteiro e não olhar no celular. Mas isso é verdade, olha, não, isso aqui é muito sério, porque tem Vamos gente que não ensaiar o sabe. stand-up. Tá, olha, vai dar bom. Tá rolando É. ensaio, né? Eu sou Tem gente é sério, que não mas tá sabe rolando olhar a ensaio. hora em relógio de ponteiro, isso é muito real do que tu tá trazendo. O pessoal não sabe. E eu vou Talvez falar. não foi ensinado, né? Vão dizer pra Tu mim que sabe, isso é do tempo dos quando- maias deixa, e dos eu- deixa, eu aztecas. me- deixa eu melhorar. Quando eu digo não sabe, não treina isso. Ah, Porque aprendeu na escola, né? Mas não consegue mais botar isso em prática. Precisa, né? A falta de treino, de uso, de desenvolvimento mesmo. do acaba, cérebro. acaba reduzindo, sabe? Eu nem essa lembrava coisa. que eu aprendi isso na escola. Agora eu fiquei Sim, pensando, eu sim. lembrei dos livros da Dos minha livros, filha lá, tem lá marcando o horário. Cara. Então, realmente, A memória perda de guarda? memória, quantas vezes a gente se defronta com essa questão, essa preocupação, perda de memória. Mas uma das questões que está sendo analisada é de que a perda de memória, ela é uma falta de treino da memória, falta de uso da memória. Porque se eu não vou lá, eu tô aqui com os meus arquivos dentro da minha cabeça, né? A gente usa o celular como um HD externo, na verdade, bem né? isso. E assim, eu tô com... Adorei. Essa vai pro stand-up. Tá, ok, pode ser, ela já tá fazendo o roteiro aí. Sim, ela tá ali escrevendo e eu tô sentindo que esse negócio vai Ano que tomar vem vou te corpo. contratar né? pra evento. Eu vejo que, eu imagino, vamos imaginar a mente da Cláudia. Com muitas piadas de um lado, né? Mas Com o chefinho sério. do outro. Agora nós vamos deixar a chefe Claudinha lá no fundo, porque ela tá ocupada lendo um livro lá no final. Mas assim, todas essas informações que a gente vai gravando, e aí a gente não vai acessando mais nenhuma, né? Não vai nem fazendo o exercício de em que parte do cérebro, junto com quais assuntos eu guardei aquilo lá. Quando precisar acessar de novo,
E o cérebro, gente, o cérebro é preguiçoso, né? Ele não Sim. quer fazer exercício, ele não quer gastar energia. E isso é biológico, uma questão de sobrevivência, enfim, tem estudo sobre isso. Então, a tendência é fazer o mais fácil. E o mais fácil qual é? Ah, mas esse deve ser o diabinho, né? A Claudinha diabinho. Ai, mas procura no Google, bem mais ligeiro, até que tu vai buscar lá na tua mente. Então, na verdade, a gente poderia fazer um exercício, ou deveria, de trabalhar esses músculos que estão ali procurando. Não, trabalhar o cérebro, trabalhar essas questões de memória, evitando buscar tanto o celular ou o Google e buscar informação lá dentro da mente mesmo. Eu tô Isso com é uma problemas coisa. hoje. Isso é uma... Não, enquanto a Cláudia falava de buscar nas caixinhas do cérebro, eu tava imaginando um homem procurando as coisas nas caixinhas da geladeira. E aí eu pensei, será que as mulheres conseguem achar mais fácil as coisinhas nas caixinhas do cérebro do que os homens? Eu acho que a nossa atenção, eu tenho sim essa impressão de que a nossa atenção das mulheres. Agora veja, Só que eles são mais focados, né? Eu ia Não, trazer um pois pouquinho, mas acho que tem uma porque diferença, depende, porque talvez, a gente tem, eu acho que tem uma atenção muito plural. Isso não significa desfocada. Eu acho que a gente consegue ter uma Ver atenção mais muito coisas. plural, porque você pensar assim, não, eu sei onde estão guardadas tais coisas, ou eu vi tal coisa e eu me lembro onde eu vi, eu sei onde que tá, né? Isso é uma coisa de uma atenção. Você viu algo numa fração de segundos, você registrou Captou. aquilo e você Enquanto eu depois te sabe ouço, onde que está. enquanto que eu te ouço e presto atenção, eu consigo enxergar que tem um limão ali no copo da Cláudia. Isso. Talvez outra pessoa ouvindo água, vai sair daqui sem saber que tem um limão ali. Porque a outra coisa que eu ia dizer, quando, Cláudia, você estava dizendo assim, né, eu tenho que acessar o cérebro e me dedicar a buscar na minha memória algo antes de recorrer aqui, né? A outra coisa importante nisso é que não está se desenvolvendo, não está se fazendo, é a atenção demorada, o foco dedicado, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não querem mais estudar, ler um livro, fazer algo que demanda tempo, porque tu quer estar sempre mudando. Tu é sempre demandada Aqui também. tem sempre alguém planejando como fazer as coisas mais rápido e mais fácil, Isso. né? E não Tem pode resumo, te dedicar. tem isso, tem aquilo, Imagina a pessoa tem que ir pra áudio do livro, Imagina ainda dá para ouvir estudar, acelerado. sentar numa sala de aula e escutar e Ansiedade participar de uma agradece. aula a manhã inteira. Agora, claro, tem a lei nova que proíbe o uso dos celulares na sala de aula. A gente já ouviu que a primeira semana de aula foi completamente diferente já. Sabe que eu me percebeu o impressionei que as resultado. escolas ainda permitiam, porque as escolas que eu tinha contato já não permitiam. Algumas, pois é, mas agora é lei, né? Então, Cíntia, tu queria Não, falar. literalmente me esqueci. Demorou tanto para nós deixar. Não tem problema. Mas tu estava falando, né, Anete, sobre essa questão de passar, né, e não dar o tempo para as coisas. E me parece também que tem a ver um pouquinho com o que a gente falou no episódio passado, que é essa necessidade de eu saber muitas coisas. Então, o que acontece? Tu pensa, bom, tem que otimizar tempo, então eu vou passando. Aqui tem, e eu acabo não conseguindo absorver. E nem me aprofundar. Fico frustrado, fico chateada e tenho uma sensação de incompetência, de incapacidade, que talvez eu não consiga aprender mais, porque olha, eu tô lendo e eu me esqueço. Eu tenho certeza que eu olhei para isso, mas não lembro mais. Então, talvez é essa atenção que a gente precisa dar, tá? O que de fato eu vou me dedicar. E daí talvez esse é um exercício que a gente precise fazer com mais frequência. O que de fato eu quero? A Cláudia, a Luciana também sei que também tem o hábito de ler fisicamente, né? Vocês gostam de pegar... Eu acho que isso é uma coisa assim que nós como sociedade precisamos resgatar cada vez mais. O livro físico, poder estar em contato, porque isso faz com que tu fique um pouquinho mais... Né? Sim, demanda tempo. Eu percebo, assim, de quando eu lia, olhando assim para 5 anos atrás para agora, eu tenho dificuldade de buscar concentração no livro. Eu percebo isso em mim. Então, eu preciso ter um ambiente que me favoreça a leitura. Porque se eu tiver estímulos, quando eu volto para a página digital, mas não, tem que voltar de novo, começar a ler, porque eu já perdi
parece que não ficou Cérebro aquele muito registro. ativo. Na verdade, Ele- tu tava lendo com os olhos, mas não tava Mas concentrado. cada coisa que tu lê vai te dando ideias, porque o teu cérebro está acostumado a trabalhar muito rápido, e aí entra nesse círculo. E esses dias eu escutei uma professora falando, e eu sinto de não conseguir trazer o nome dela, mas olhando Mas, o podcast... obviamente, a memória não ajuda, talvez o Google ajude. Eu não vou procurar no Google, mas eu devo ter feito. Sabe aquele que a Luciana disse, eu tinha um e-mail. Eu mesma eu tenho No WhatsApp. eu mesma, né? Então eu devo ter mandado para lá. E ela falava o seguinte sobre a leitura, que daí me deixou um pouquinho mais. Ela disse assim: mesmo que tu leia e tu chegue num determinado ponto e tu diz, eu não lembro, continua lendo. Por quê? Porque de alguma forma tu tá fazendo alguns registros e depois, quando tu tiver acesso àquele conteúdo, é aquilo que tu disse, né? O cérebro vai buscando, Fazer porque em a algum síntese. lugar ele vai fazendo, né, essas sinapses de tu conseguir entender o assunto. Agora, uma coisa que eu acho bem bacana é a gente não usar o Waze. Ou qualquer aplicativo, né, de... Muito cuidado com isso. Não, mas deixa eu falar por quê. Depende de onde. Depende de onde. Não, de um caminho aí. Foi bom, Luciana, tu trazer isso. De um caminho que tu conhece. Porque o que acontece? A gente fica assim, eu vou ver se tem trânsito. E quando tu vê, tu ligou, tu saiu. Vou dar um exemplo. Nós estamos no interior do Rio Grande do Sul, algo em torno de 100 quilômetros de Porto Alegre, né? Então, às vezes vou a Porto Alegre por hábito, ia sempre sem usar nenhum tipo de aplicativo. Mas vamos ver como é que tá o trânsito, liga. E daí tu acaba já botando o endereço onde tu vai, que anteriormente tu ia sem. E daí tu fica naquela dependência. E eu me peguei nessa situação. Eu digo, mas será que eu não sei mais ir nesse lugar? Será que eu desaprendi isso? Então, eu acho que é essas consciências, né? Que é isso que esse tema traz para nós, é do quanto eu consigo ainda, né, de forma muito tranquila, autônoma, fazer algo que eu já fazia e que agora a tecnologia facilitou para mim, que daí a Luciana trouxe a... Num primeiro momento parece que sim, porque vamos pensar uma coisa, e eu também já vivi isso, tu não põe, e daí tu te perde. Fica sem combustível, para num lugar que não tem para quem pedir ajuda. Tem todas essas questões, mas Segurança. eu tava com uma pessoa aqui do meu lado, junto comigo, e disse assim, mas por que tu não botou no... Eu digo, porque eu queria testar se eu sabia ir, né? Mas podia ter ganhado tempo, gente, o tempo talvez era assim 10 minutos, porque eu tive que fazer uma volta a mais para chegar no lugar. Mas Sabe de tu testar a tua capacidade contigo. E é por ti, não é pelos outros, né? Quando eu fui morar em Belo Horizonte, me deram, antes dos aplicativos, um mapa da cidade, mas um mapão, né? Me deram um mapa, que era dobradinho assim, né? Para eu ir nos lugares. E aí eu fazia, às vezes, quando eu tinha que procurar um endereço, eu fazia o trajeto no mapa, com caneta, e aí eu memorizava. Assim, até onde eu conseguia, que eu tinha que ir tantas quadras, tipo, eu tenho que ir 5 quadras nessa direção, eu dobro, eu vou 13 quadras à direita. Aí que lá é tudo pertinho, né? Tu vai ver pertinho. Eles enganam a gente. Eu quero ir lá, pode ir a pé, é pertinho. Aí tu te lascou com esse pertinho. Lascou nada, então, faz bem pra saúde. Claro, eu tinha que parar às vezes, aí eu tinha que conferir meu mapa, eu também tinha que voltar, eu errava. Mas eu tinha, até onde eu podia, eu tinha que gravar na memória, né? Eu imaginei a Anete com o dado. 5. Vá 5 casas. Aí ela olhava no mapa, opa, tem que voltar. Volte uma casa. Não, hoje elas estão. Tu não acha, Anete? Poderia ser, né? Não, mas essa do mapa eu acho sensacional. Mas é que ela me lembrou isso, assim, como era um tempo atrás, né? Como a gente se virava numa cidade grande, claro, que facilita. Pra tu conseguir ir. E sempre deu certo, de vez em quando. Claro, eu errava, mas não a ponto de eu não conseguir voltar para casa, né? Isso aí, tá aí, ó. Então, mas assim, muitas vezes a falta de foco, ela tem a ver com isso, porque a gente vai perdendo a capacidade de foco. Muitos lapsos de memória estão se devendo a isso. Não é que a memória não funciona mais, é que tu não tá focando para memorizar. Tu nem para memorizar, nem para buscar a informação. Tu não tá treinando. E a sensação que tá tendo, segundo as pesquisas, já é de que a inteligência caiu. Então as pessoas estão com a sensação de que estão menos inteligentes. Não só a sensação, é real. Claro que elas podem recuperar e treinar, mas é como qualquer
parte física também. Porque se tu não treina, tu vai perdendo Perdendo força, tu vai perdendo elasticidade, Então o cérebro também funciona assim, né? E Anete, qual a dica para treinar o cérebro, a memória? Porque tem como é que eu vou te dizer assim, tem um limite tênue entre uma sobrecarga que te dá uma sensação de que tu tá usando o cérebro em excesso e o real uso do cérebro nessa linha que a gente está debatendo aqui. Pois é, uma das coisas é isso mais ou menos que a gente estava falando aqui, né? Dedicar mais tempo a algo, ler algo que exige mais tempo. Concentração. A outra coisa é desligar a tela, é o oposto, né? É não usar a tela o tempo todo, porque esse exercício viciante e repetitivo de rolar tela, que é um dos maiores problemas, é que o cérebro não capta, não fixa, né? Esquece. Então, está se falando numa mente coletiva hiperativa, né? Que é o quê? A pessoa busca, ela encontra, ela esquece, ela repete. Ela busca, ela encontra, né? Ela repete, ela esquece. Né? Ela esquece com e ela repete. relacionamentos também. Por acaso, a Cláudia vai... Eu tô dizendo, é um ensaio. Quando Mas não é verdade. quando a estreia do stand-up, Não, Cláudia, mas físico, ela depende. encontra, Gurias, vamos fazer onde a estreia desse stand-up? Pois Não, vamos fazer Numa das datas. Vamos fazer no nosso... Happy delas. Happy delas. O nosso podcast é ao vivo. É. Esse ano não tem 2 Tem aqui. 13, e não mas- vai ter é. mais um. Em outra cidade, Nós vamos- Salvador? Vamos então, fazer um em Salvador do Sul, né? Vamos fazer Ela o falou só piloto. Salvador, pensei, vamos pra Bahia. pra Bahia. As galegas Ai, da Bahia. eu Esse tava lado a tentando enganar o restante do país. Não, a gente, ano que vem só. Nós também 2011. temos Salvador. Salvador. Nós temos Paris, nós temos Paris e Berlim. é. Sim, sim. Morro, Paris. É. Linha, Isso, Berlim. Isso mesmo. Temos. Temos Então, estrelas também. Estamos nas O bom estrelas. que nós já estamos fazendo um exercício e buscando na memória nome de lugares que fazem associação a lugares de outras partes do mundo e do país, né? Isso é E a importante. outra coisa é, claro, uma coisa é como se consome, né? A rapidez, a superficialidade, e a outra coisa é a qualidade, né? Então é o consumo excessivo de consumo de baixa qualidade. Aí eu acho que a gente está também num É que nem na ponto comida. Isso, isso que a gente- aí. abundância e de baixa qualidade. Qualidade. Ótima associação, é isso aí. É. Não alimenta, né? Não nutre o cérebro e só te entope de coisa que tu não tem mais espaço para comer bem. não E desafia, a mesma né? coisa Não é desafia pro o cérebro, não nutre o cérebro. Isso de Eu não acho que até desafiar. tem um termo obesidade. Mental. Eu acho que Não, eu vi esse é termo parecido. também. Obesidade. Mas não vamos procurar no lembram? Google. Não. Porque vocês olharam Obesidade, superficialmente, mas viu? agora vamos ter que lembrar e não vamos procurar no O Google. que tu tá querendo lembrar? Não tem um peguei. termo para isso. de Obesidade intelectual. É alguma coisa assim. Obesidade intelectual é um termo também que eu li, e é bem isso, é de rolar. Deve ter sido nesses momentos, assim, Uhum. de pouco foco. Se fala na mudança da neuroplasticidade do cérebro, Sim. né? Tá havendo uma mudança Física, a gente não tá falando no só em questão... tamanho do cérebro. Exatamente, É no que tamanho do cérebro. A gente tem uma coisa, tanto com a questão da saúde mental, do que a gente sente, né? Quanto com o cérebro, a gente tem uma dificuldade de colocar ele enquanto órgão do corpo físico, né? Nós Parece fora Fora da da gente. gente. né? na verdade, nós achamos que nós somos o cérebro, que o cérebro é nós e nós estamos dentro do corpo. E aí, esse nós não precisa se exercitar, esse nós não precisa, é o corpo onde a gente está lá dentro. É meio confuso, mas a gente faz uma dissociação. Então, se a gente, talvez, se colocarmos o cérebro enquanto órgão que precisa ser treinado, que precisa ser cuidado, que precisa receber informações... É a mesma coisa que botar fazer um monte de exercício físico sem carga, sem cuidado, só por fazer, e aí o resultado no corpo resultado é não é positivo. desgaste do corpo e nada de bom. E no cérebro da mesma forma, você tá ali jogando um monte de
picuinho, um monte de conteúdo Lixo. irrelevante, um Lixo. monte de lixo. E aí o cérebro tá só gastando energia para nada. Sim. E é interessante que acho que até há pouco tempo atrás a gente só falava em desafiar o cérebro para as pessoas de mais idade, né? Que tinha que então fazer palavra Alzheimer, cruzada né? para o Alzheimer. Só que hoje a gente está falando desse problema para crianças, adolescentes, jovens, Hora né? de Que jogar não estão xadrez. desenvolvendo mais o cérebro, né? Uhum. E aí é muito interessante, né? Algumas coisas que eu anotei aqui, né? Sobre o que acontece mesmo, né? Quando se fala desse apodrecimento, assim, do cérebro, né? Fala-se no declínio cognitivo emocional pelo exagerado uso, né? De conteúdos, né? De baixa qualidade, né? O consumo excessivo de informações simples demais e pouco desafiadoras, passar muito tempo na frente das telas, a rolagem, principalmente de notícias negativas. É né? outro ponto. Isso é uma coisa importante, né? E que consequências tem isso tudo? Confusão mental, letargia, falta de atenção, sensação de perda de inteligência e deterioração do estado mental e intelectual. E o quanto impacta as emoções. Exatamente, porque tudo isso que tu consome tem um determinado conteúdo, por isso que um tempo atrás se falava que qual é a rede que mais impacta negativamente, né? Instagram, hoje em dia se fala em TikTok, né? Depois vem outras, né? Facebook e tudo mais, mas são as que emocionalmente impactam de forma mais negativa pelo tipo de conteúdo que tem, né? Claro, E agora pode tem... ser tanto a notícia ruim, né? A notícia Sim, de violência, de coisas estrondosas que acontecem, mas pode ser também o impacto de ver a vida alheia maravilhosa e que eu não consigo, que eu não conquisto, que não é para mim. E agora, claro, muito mais recentemente, os aplicativos de inteligência, né, artificial, que aí fica tão fácil pesquisar. Como é que é, Cláudia? Como é que você estava falando antes, que agora... Ah, sim, que você Os pode conselhos- solicitar A persona. que o aplicativo ou a plataforma de inteligência artificial assuma uma persona, que aí pode ser, se você está estudando, ou se você está num trabalho, enfim, você pode pedir que assuma, então, uma persona de um advogado, de um farmacêutico, com o intuito de que o assunto estivesse relacionado a essa área. E você pode tirar dúvidas, né? Por exemplo, com um advogado, né? Poderia tirar dúvidas com relação à lei, se você está estudando para um concurso. E eu estou falando em usar positivamente para agregar, né? Mas nessa ideia de adotar personas na inteligência artificial, as pesquisas, e nem precisa se pesquisar, porque as plataformas têm esse número, né? A persona que mais tem sido solicitada é de psicólogo. As pessoas fazendo terapia com inteligência artificial. Isso, eu acho isso chocante, assim. Assustador. Pois é, e a queda da... Não as pessoas procurarem ajuda, mas procurarem ajuda para... Né? Não é Grátis, Cláudia. Mas não é eu o ser sei, humano, mas o que né? eu quero dizer E é considerado que causa mais dano do que o uso de cannabis, né? De maconha. Até O dano no porque, cérebro. né? O tipo de vício telas, de no movimento, caso. as telas, o uso excessivo de telas, né? Então, é uma droga, vamos falar assim, né? É uma droga, tem um impacto muito forte no cérebro, no comportamento. E né? eu Na até a visão. Net, não sei, me corrige se talvez isso que eu vou falar não faça muito sentido, mas do ponto de vista assim, do nosso cérebro saber o que é verdade ou mentira, ele assume tudo como verdade, até onde eu assim entendo e de alguma forma li já. Então, se tu tá recebendo conteúdo ruim, conteúdo de baixa qualidade, de alguma forma, aquilo vai estar sendo, né, absorvido como algo verdadeiro, como algo real, e a partir daquilo ali pode te gerar, daí como tu diz, o resultado ele acaba sendo sempre negativo, né? Porque afeta justamente a região frontal do cérebro, que mais afeta a região frontal do cérebro, que é justamente a responsável pela resolução de problemas,
de dar solução à coisa, de busca, porque é um pouco isso. O que eu tenho que fazer? Eu vou buscar aqui, né? HD externo. Tu não busca mais a resolução de problemas. Então, esse é um dos impactos que mais está se percebendo nas gerações mais jovens, que eles não conseguem mais, às vezes, dar uma solução, buscar uma solução a um problema simples. Porque vai ali, né? O problema simples pode ser, inclusive, tecnológico, né? Porque eu me lembrei agora de um estudante que tinha uma foto no celular e que precisava dessa foto no computador. Ele não fazia a mínima ideia de como fazer essa foto chegar do celular para o computador. Não faz ideia, não. Tira o chip, entendeu? Fiquei muito impactada com aquilo ali. E eu Analfabetismo acho que digital. Essa passividade, o desinteresse, a superficialidade, né? Eu acho que desinteresse, superficialidade gera não só uma amnésia, né? Mas uma incapacidade para ação. A pessoa fica tão ali passiva, compenetrada naquilo. Eu gostei antes da letárgica. Letárgica, né? Eu acho que é isso, a é letargia, muito. né? E a questão da tomada, afeta a capacidade de tomada de decisão, né? De tomar atitude, tomar decisões, conseguir resolver problemas. Imaginem que o cérebro, ele vai ficando num estado letárgico, que ele não consegue mais tomar uma atitude, decidir, dar uma solução. Na verdade, é Paralisa. Pensar. Vamos gente, simplificar. Pensar. Assim, é uma analogia a se fazer com o corpo, né? Se você ficar completamente sem utilizar ele para as coisas... Vai doer tudo. Sim. Tenta caminhar, gente, isso é complicado, porque daí você tem que fazer um esforço muito maior, porque você não fez mais aquilo. Eu imagino que se uma pessoa ficasse muito tempo deitada, ela teria que reaprender a caminhar, né? Eu acho que... Não, me lembrei agora o dia que eu quebrei o pé. O dia não, ó. Não deu nem 45 dias depois, eu acho, de não utilizar aquela perna. Parecia que ela não tinha mais, não existia mais a primeira vez de colocar a perna no chão. Pois E é uma memória que ficou lá dos E pensa, 18 anos. 40, 45 dias, né? Uma experiência. Eu me lembro. Eu acho o impacto, ele é muito significativo. E talvez muitos dos comportamentos que a gente vê hoje, que a gente já estranha, né? Já sejam devido ao uso excessivo, né? O controle dos impulsos, ele também acontece nessa região pré-frontal do cérebro. Tem esses ímpetos de raiva. Isso, e não controlam, porque para controlar, tu precisa ter um freio mental, que é uma ação de tu conseguir pensar. Né? Pensar que, opa, não é bem assim. Não é por aqui, eu posso fazer Aí tu nem pensa mais, porque tá indo nesse embalo que... Tu vai na emoção, que é uma coisa que vai assim, é um outro comando daí, né? Então, gente, nós vamos virar um bando de primatas, né? Acho que vai ser uma coisa, assim, pensando seriamente, né? A postura já está indo na direção, né? Sim. Porque na verdade, postura corporal, olhos, tudo dói, dedos. Não física, eu achei que ela estava falando postura de conduta. Não, é física, mas mas sabe de que- tanto sabe usar, que- a gente vai ficar... Tem estudos que mostram, né, a mudança com da estrutura a dos visão jovens. de curto alcance. Então, polegar super estendido, vai ficar grandalhão para poder digitar, assim. eu acho As que mãos tortas. Vou Mas deixar já a Net tem. falar. Inclusive, foi um precisa. feedback que eu recebi. Vocês deviam podiam deixar a convidada especialista falar mais. Sério, isso. eu falei isso outro dia, aí você disse não, que é isso, né? Quando a gente falou de CNV, né? Violento. Não, mas a pessoa se referia a você. Mas enfim, para a gente não deixar isso assim para não ficarmos com uma sensação tão trágica, né, dessa conversa. Não, eu tenho a pensar impressão positivo. que nós temos que deixar uma impressão trágica para as pessoas terem um cagaço. Essa é a palavra. Não, eu acho Levar que um sustão. é urgente. Individualmente a gente tem esse exercício, né, a fazer, e ainda temos o exercício, a tarefa de agir no campo mais próximo, em torno da gente, com as pessoas que a gente conhece, né?
Porque realmente o caminho é esse, assim, que a gente tem que primeiro se dar conta de que isso é um problema. Sim. Isso é um problema novo para a humanidade e o problema muito rapidamente avança para se tornar grave. Uma pandemia, uma epidemia Isso. mundial. Exatamente, que está afetando nossos cérebros, né? Mas que ao mesmo tempo as soluções elas também estão ao alcance da nossa mão, digamos. Por Ainda mais que estão, né? um cérebro viciado, ele não é tão fácil de você conseguir fazer uma correção, né? Mas também é um exercício que meio que assim, é um problema hoje quase de todo mundo, de cada pessoa. E cada pessoa precisa fazer o Eu exercício. gosto dessa ideia, disso que você comenta, assim, de ir mudando nos seus círculos, né? Uhum. Agora eu fiquei pensando assim, o que eu posso fazer? Porque, como eu disse, eu quero, mas tem que levar um susto mesmo. Então, assim, eu levei o meu susto Sair agora. da zona de conforto. E acho que tem que fazer alguma coisa de diferente, até porque, assim, o esgotamento mental, ele também tem muito disso, né? Sim. E E paralisa. então, assim, o que eu posso fazer, né? No meu círculo, eu e minha filha, né? Que é o ambiente familiar. O que nós podemos fazer? Fazer combinados de evitar, em vários momentos, o celular, deixar de lado. Silencioso. Não tentar fazer conversas e olhar, ou leituras ou jogos que nos façam pensar coisas e que a gente não possa procurar informação ali. Até por uma questão... E quando você falava, eu lembrei que e eu quis dizer assim, que eu acho que tem que ficar com essa imagem na cabeça, porque eu lembro que eu assisti um filme em que é uma animação, na verdade, que todos eles ficam no futuro nosso, né? Uhum. Tudo andando em cima de carrinhos, todos gordos já, ninguém mais caminha, ninguém sabe o que é caminhar, todo mundo toma refrigerante, come bem, e eu não lembro o nome do filme. E o que é que passou na minha cabeça? Vou lembrar do nome do filme, tentando lembrar do nome do filme? Claro que não. A primeira coisa que eu pensei, é só procurar no telefone. Então, na verdade, eu acho que o passo é conseguir chegar no momento em que essa não seja a primeira solução da minha cabeça. Procurar no meu telefone, né? Então, claro que o primeiro movimento é não procurar. Mas eu quero chegar no ponto de... Não precisar. Não é que não precisar, que vai ter coisas, óbvio, que eu não vou lembrar. E que bom que eu posso procurar. Mas eu quero que o meu cérebro, a primeira opção não seja o celular, seja ele mesmo. Será que é possível isso? É um Agora eu me assustei até, sabe, que é um exercício. É um exercício, porque a primeira coisa que se diz, qual é o primeiro passo? É reconhecer o problema. Uhum. E aí, individualmente, cada pessoa vai fazer a sua análise, né? E aí, o segundo é desconectar mesmo, né? E o terceiro é, daí, fazer atividades que exigem movimento físico. Eu tenho que agora fazer exercício físico? Não. Seca a louça, varre, tira poeira, lê, faz outros movimentos, né? Eu estava vendo que agora tem uma onda de fazer crochê, né? Minha filha pediu para aprender a fazer crochê. Crochê, que legal, de novo, né? Talvez assim, as coisas manuais, elas são muito importantes, né? Elas porque demoram elas equilibram um pouco mais, exigem concentração, E fazem pensar foco. soluções diferentes. Porque se a Acalmam. Cláudia não me responde no WhatsApp, talvez eu me lembre que é possível ligar. Mas se ela não me atender, talvez eu descubra que eu posso pegar e ir até a casa dela, quem sabe, né? Tudo É que a verdade. gente faz com as mãos acalma Como a o gente cérebro. fazia. Então, socializar, né? Voltar a conversar, voltar para fazer Eu só vou olhar o coisas mais cronômetro, ó. simples. Acabou o papo. Mais uma dica, Cíntia, a última. A minha dica, sabe o quê? Quando a Cláudia falou qual é os combinados que dá pra fazer, lá em casa a gente fez um combinado que o que a gente faz quando tá todo mundo junto é jogar vareta. Ai, que legal. Fazia Adoro. muito tempo. E daí, Isso é bom pra quando eu disse- Parkinson também, né? E daí Pra evitar Parkinson. hoje o stand-up tá rolando. E daí eu me lembrei que os guri perguntaram, mas qual é as regras do jogo de vareta? E daí... A mãe sempre ganha a regra, tu já avisou Eu não eles? avisei. Mas nós estávamos sem o celular, porque não podia, então nós criamos a regra. Criatividade. Que a Nete falou Exercitar. antes. A gente não exercita mais. Espontaneidade, criatividade. Gente, não criança, imagina essa procurar no celular a regra do pega-vareta. O que é o vício vamos mas olhar como é que é, né? Não, Deixa eu pesquisar aqui. Ai, é tão legal. Mas é tão pega varetas lógico lá pra em quem casa. Achei que tu ia dizer, é tão legal Cláudia. pesquisar no celular. É tão lógico pra quem... Não é lógico pra quem não aprendeu a jogar Não, vareta claro. sem o celular. Eu sei, é verdade. O preto vale 50, né?
Ai, Vale. Tem No pontos meu diferentes, claro né? que É sim. verdade. Claro. Vermelho, O né? É vermelho, tipo, Eu acho que é aham. 20, é. o amarelo, verde, Desde azul, quando tem vermelho. O amarelo é o que preto. menos vale, né? Tá, tem o próximo um preto. podcast a gente traz as Traz as varetas. varetas. Eu Ótimo. tenho gigantes, tá? Opa. Aqueles tipo um lápis assim. É, da Luana, mas Luana. eu tenho. Eu tenho um antiguinho, que é ainda de madeirinha. Ai, olha só, eu não Bem tenho pega lindo. vareta. Vamos Ah, o meu é exercitar bem simples. a é nossa dessas lojas- concentração. É, isso aí. É uma forma de concentrar o cérebro, né? certeza. Porque não é só o cérebro, o corpo, a mente. Olha que legal que a gente podia fazer um pega-varetas. Então, assim, quem consegue pegar e tirar, daí pode falar alguma coisa. Se mexer, fica quietinho na vez do próximo. Tá feito stand-up. Pronto. Papo encerrado. Combinado.